E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer agora o exercício número 8. O exercício número 8, ele diz o seguinte: Isabela combinou de se encontrar com seu primo Mateu no ponto de ônibus. Ela mora a 1 quilômetro do ponto e ele a 2,5 quilômetros do mesmo ponto, conforme a figura a seguir. Então, a figura aqui, ela mostra a distância da casa da Isabela para o ponto e a distância da casa do Mateu para o ponto, respectivamente 1 quilômetro e 2,5, conforme o exercício nos informou. Mateu ligou para Isabela e a avisou que sairia de casa às 12 horas e 40 minutos. Então, esse é o horário com que o Mateu saiu de casa. Para chegar ao local marcado no mesmo horário que seu primo, Isabela deve sair de casa aproximadamente às. Considere que ambos caminham com a mesma velocidade em módulo de 3,6 km por hora. O exercício parece que ficou mal escrito aqui assim no final, mas deu para compreender o que ele quer que a gente faça. Ele quer saber a hora, qual a hora, vamos colocar aqui, qual é a hora com que Isabela deve sair de casa. Deve sair de casa. Para que ela chegue ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo horário, que Mateu, sendo que ambos percorrem com uma velocidade de 3,6 km por hora. Bom, vamos primeiro representar aqui esse trajeto que ambos percorrem. Bom, aqui é a casa do Mateu, aqui a casa da Isabela. Vamos fazer a ideia igual ao desenho que o exercício nos deu. O ponto de ônibus, o ponto de encontro deles aqui, está a 1 quilômetro da Isabela e 2,5 do Mateu. O Mateu saiu de casa em qual horário? Em 12 horas e 40 minutos. Esse foi o horário com que ele saiu de casa. E ele possui uma velocidade de 3,6 km por hora. Então, vamos calcular qual foi o tempo gasto para ele chegar no ponto. Bom, esse tempo, então, eu calculo através da velocidade média. ΔS pelo ΔT, sendo que eu quero calcular o tempo gasto. Seria um ΔS pela velocidade média, né? Eu passo ΔT multiplicando e a velocidade média dividindo. Então, o tempo com que o Mateus, o tempo que ele gasta para chegar ao ponto é o deslocamento, ΔS dele, que é de 2,5 dividido pela 3,6, que é a velocidade dele. Como eu tenho 2,5 km por hora e uma velocidade de 3,6 km por hora, esse valor final vai ser me dado em horas. Então, quanto vale essa divisão? 2,5 dividido por 3,6, 0,69, e eu posso arredondar então para 0,7 horas. Mas, novamente, é difícil a gente raciocinar
com um tempo em horas. Então, eu vou transformar para minutos para a gente relacionar de uma forma mais interessante. Como é que eu transformo? 0,7 horas. Eu quero que a minha grandeza final seja em minutos e eu quero que horas saia da minha conta. E eu quero, então, 60 minutos equivale a 1 hora. Hora vai cortar com hora, 0,7 vezes 60. Então, essa transformação ela é dada por 0,7 vezes 60. Ela, então, é dada por 42 minutos. Ou seja, o Mateus demora 42 minutos para chegar no ponto de ônibus. Então, vamos ver em que hora ele chegou. Ele saiu 12h40 e eu vou somar 42 minutos. Lembrando que aqui eu estou somando minutos, hein? Não é uma conta de adição normal, de base 10. Eu tenho aqui minutos. Então, 0 mais 2, 2. 4 mais 4, 8. Toda vez que eu chego em 6, eu tenho que passar 1 hora. Então, sobra 2 aqui e vem 1 aqui para cima. 1 com 2, 3. E esse 1 eu ponho aqui. Então, ele chega no ponto às 13 horas e 22 minutos. Esse é o horário com que ele chega no ponto de encontro. Beleza? Vou até anotar aqui para a gente, para ficar mais fácil. Essa aqui é a hora que o Mateus chega no ponto. Tranquilo? Bom, vamos agora passar para uma próxima página para a gente identificar o movimento da Isabela. Bom, a Isabela ela deve percorrer um espaço de apenas 1 km. Se ela tem uma velocidade de 3,6 km por hora, igual à velocidade do Mateus, ela vai percorrer esse espaço em um tempo muito menor. Vamos calcular qual é esse tempo? Bom, a velocidade média, então, é ΔS por ΔT. Se eu quero calcular o tempo, eu vou isolar o ΔT. Eu passo ele multiplicando, passo o V médio dividindo, vou ficar com ΔS sobre velocidade média. Então, eu tenho 1 km dividido por 3,6 km por hora. Quanto que isso aqui vai dar para mim? 1 dividido por 3,6, 0,27. Então, eu posso arredondar aqui, 0,277777, né? Uma dízima. Então, eu vou arredondar aqui para 0,28 horas. Então, o tempo gasto para a Isabela é apenas de 0,28 horas, né? Em minutos, quanto que isso representa? Bom, para eu passar isso aqui para minutos, basta eu fazer. Eu quero minutos e eu quero que divida por hora, para que essa hora daqui saia da conta. Quantos minutos existem em 1 hora? 60 em 1 hora. Hora corta da conta, fica 0,28 vezes 60. (16,8) que eu vou usar aproximadamente 17 minutos. Tranquilo, galera? Ficou ali 16,8
vamos usar aproximadamente 17 minutos. O que isso aqui significa? Ela só gasta 17 minutos para chegar no ponto. É o tempo gasto para a Isabela chegar ao ponto de encontro. Bom, se ela quer chegar ao mesmo tempo que o Mateus, eu pego o tempo gasto por ela e analiso em relação ao tempo que o Mateus chegou. Bom, se a gente olhar aqui, qual foi o tempo que o Mateus chegou no ponto de encontro? 13 horas e 22 minutos. Então, eu tenho que o Mateus chegou às 13 horas e 22 minutos. Para que a Isabelle saia de casa no tempo correto, ela tem que pegar o tempo do Mateus e subtrair pelo tempo gasto para ela chegar no local. Então, ó, aqui eu passo esse tempo para cá. Essa subtração aqui, então, ela fica 12 menos 7, 5. 1 menos 1, 0. E aqui, 13. Não tinha hora nenhuma ali para subtrair. Então, 22 menos 17 minutos, sobram 5 aqui. Tranquilo? Esse, então, é o tempo com que a Isabela, é o horário que a Isabela deve sair de casa. Pois ela gasta 17 minutos e ela chega no ponto de ônibus às 13h22, que é o mesmo horário com que o Mateus chegou no ponto de ônibus. Então, dessa forma, a gente vem aqui e analisa em relação às opções que nós temos. Bom, aqui nós temos, então, a letra B. A letra B, ela nos informa 13 horas e 5 minutos. Então, letra B, para a gente finalizar o exercício. Perceba que o exercício ele pede aproximadamente, né? Perceba aqui, ó, aproximadamente. Então, a gente tinha realmente que fazer as considerações de arredondamento. Valeu, galera. Brigadão. Resposta da número 8, então, da nossa lista, letra B. Valeu, galera. Até a próxima resolução.